Olá, muito boa noite. Numa eleição sem debates, resta a você, telespectador da Rede Vida, as entrevistas. E por isso nós vamos levar até você os dois candidatos à presidência da República nesse segundo turno. Boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo aqui. E nós vamos direto às perguntas. Estamos aqui, eu e José Maria Trindade. A gente quer começar perguntando para o senhor se essa eleição vai ter terceiro turno, uma vez que a gente percebe que nenhum dos lados está disposto a debater os temas nacionais e partir, assim, para uma eleição que termine no dia 28, que a gente percebe que está todo mundo indisposto a aceitar o resultado. Denise, eu estou completamente disposto a aceitar qualquer debate. Nunca me recusei a ir em debate nem em eleição nenhuma. É a terceira eleição que eu participo. Participei de todos os debates do primeiro turno para os quais eu fui convidado. E no segundo turno estou disponível para qualquer emissora, em qualquer ambiente. Mesmo que o meu adversário tenha que fazer um debate numa enfermaria, eu estou disposto a ir. Eu lamento, inclusive, o fato dele ter declarado que não vai a debate nenhum do segundo turno, tendo tido alta dos médicos para isso. O médico dele disse que ele que decidiria a partir de agora participar ou não, que ele tem total condição de participar. E eu lamento, porque o Brasil é um país, um dos mais importantes do mundo. Nós estamos entre as 10 maiores economias, um país que tem um peso na América do Sul extraordinário, um país que já teve, inclusive no passado muito recente, um papel na diplomacia internacional da maior respeitabilidade. Um país rico, com enorme potencial. Eu acho que um candidato a presidente não pode, não deve se furtar a debater. E vai ter terceiro turno? Olha, eu lamento uma única coisa que foi noticiada agora essa semana, que foi a notícia veiculada pelo jornal Folha de São Paulo, de que meu adversário teria se valido de financiamento ilegal de campanha para a promoção de uma campanha difamatória contra mim via WhatsApp. São dois crimes, o crime de Caixa 2 e o crime de difamação. Nós estamos aguardando a apuração do Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal, a nome de empresários envolvidos no esquema, e se um deles for preso e delatar o esquema, não se trata de primeiro, segundo turno, se trata de cumprir a lei. Aí não é uma questão menor. Sobretudo porque eu fui vítima, eu e minha família, no final, na reta final do primeiro turno, de disparos em massa de mensagens falsas a meu respeito. E você sabe que o nosso povo é de boa fé. Recebe uma imagem, tende a acreditar no que vê, sobretudo quando não tem contraditório. Quando você está cara a cara num debate, é diferente. Mas quando você recebe uma mensagem por WhatsApp, nem sempre você tem o cuidado de checar a informação. Inclusive, às vezes, envolvendo valores religiosos, valores cristãos, omitindo informações a meu respeito sobre os meus valores, a minha família. Então, me parece grave isso. Mas, no geral, viva a democracia. Estamos aqui para debater e para fazer o eleitor tomar a melhor decisão possível. Candidato, há um certo clima de já ganhou, principalmente no mundo político em Brasília, já formação de governo, e do outro lado uma tendência de já perdeu. Como é que o senhor encara essa situação e esse clima que se instaurou depois, evidentemente, das pesquisas eleitorais? O já ganhou nunca funcionou bem na política. Eu conheço vários políticos que anteciparam o resultado e se surpreenderam com as urnas. Vamos aguardar o eleitor decidir, ele tem ainda quase 10 dias para decidir, é muito tempo no momento atual. Vamos verificar o resultado dessas apurações que se iniciaram, para saber o que de fato aconteceu no primeiro turno. O senhor tem informações diferentes das divulgadas nas pesquisas? Não, existe uma distância, mas é uma distância superável nos 10 dias que faltam. Vamos nos lembrar que eu saí de 4% e passei dos 40% agora no segundo turno em apenas 30 dias de campanha. Eu não era candidato há pouco mais de 30 dias atrás. Então, é preciso dar tempo ao tempo. Por falar que o senhor não era candidato, o senhor passou boa parte do primeiro turno indo a Curitiba, fazendo visitas ao ex-presidente Lula. Há quem diga que
o seu adversário até chama o senhor de fantoche do ex-presidente, que se o senhor for eleito, quem vai governar é ele. Quem vai governar? É o senhor? É o PT? É o ex-presidente Lula? O senhor defende uma coligação, uma ampla coalizão de forças? Olha, eu faria um governo muito amplo, porque se trata de uma ameaça à democracia que nós estamos vivendo. Meu adversário é uma pessoa que tentou promover a tortura, a ditadura, é uma pessoa que não respeita as igrejas em geral, ofendeu já a CNBB, ofendeu aquele que me parece ser uma das referências maiores da Igreja Católica, Dom Paulo Evaristo Arnes, chamou Dom Paulo de vagabundo, coisas absurdas. É uma pessoa que tudo que é diferente para ele é considerado inimigo. Né? Não sei se é a formação equivocada que ele teve, mas eu, como professor, eu tenho o maior respeito pelas pessoas, nunca desrespeitei ninguém, nunca fiz uma inimizade na política em 18 anos de vida pública, sendo por 8 anos à frente do Ministério da Educação, 7 como ministro e 4 anos como prefeito de São Paulo. Nunca fiz uma inimizade, sempre procurei respeitar as divergências, mas sempre buscando construir consensos. Meu adversário não tem essa formação. Né? Sobre o fato de eu ter sido ministro do Lula e ter sido advogado do Lula, muita honra. Servi ao meu país como ministro da maneira mais digna possível, ampliei as oportunidades educacionais como nenhum outro ministro fez, ProUni, Reúne, Sisu, Novo Enem, escolas técnicas no Brasil inteiro, Caminho da Escola, todo mundo sabe, Piso Nacional do Magistério, Fundeb, marcas importantes da educação brasileira. E fui advogado do Lula, sou advogado do Lula, porque reconheço que a sua condenação, na sentença condenatória, não há provas contra ele, nunca também me omiti em relação a isso, sempre vou estar do lado da minha consciência, independentemente de ganhar ou perder votos, minha consciência fala mais alto do que qualquer outra coisa, e eu não bato continência para a bandeira americana. O meu adversário bate continência para a bandeira americana, eu não. Candidato, o Partido dos Trabalhadores sempre teve uma relação muito boa com as igrejas. Onde foi que perdeu a mão, onde perdeu esse apoio? Porque as pesquisas segmentadas indicam que vários setores, várias igrejas estão contra a sua candidatura. Quando foi que os senhores perderam esse contato e esse apoio? Acho que a partir do momento que a Igreja Universal resolveu tomar o poder. Né? Isso é muito grave, uma igreja ter um plano de poder, livro inclusive do Edir Macedo, e colocou uma rede de televisão, uma emissora de televisão e os cultos a favor de uma candidatura. Isso não tem paralelo na história do Brasil, as igrejas sempre se respeitaram, nunca houve um plano de poder de uma igreja, até porque o Estado é de todas elas, o Estado tem que garantir a liberdade religiosa e abraçar todas as crenças, não pode favorecer essa ou aquela religião, essa ou aquela igreja, e, infelizmente, tem havido, por parte do meu adversário, essa confusão que vai trazer discórdia para o Brasil. O Estado não deve se envolver em disputas religiosas. O Estado tem que ficar separado da religião para que todas tenham espaço no nosso convívio. E todas são importantes. Não existe uma igreja mais importante que outra para um chefe de Estado. Você pode ter suas crenças, mas como presidente da República, você tem que abraçar todos os brasileiros, independentemente da sua religião. Por falar em abraçar todos os brasileiros, recentemente o seu programa falava em controle da mídia. O senhor acha que isso ainda é necessário, especialmente nesse momento aí que a gente tem? Quem, na verdade, precisa de controle? A mídia ou as redes sociais? Na verdade, o nome controle, ele não é adequado para aquilo que está por ser feito. Em alguns estados brasileiros, uma única família detém todos os meios de comunicação, o que é ilegal na maioria dos países democráticos. Você não pode ter a família Sarney controlando toda a comunicação no Maranhão, como é hoje. Concentração, senhor. A concentração da propriedade. Então, na verdade, a proposta é desconcentrar a propriedade dos meios de comunicação para que haja mais pluralismo.
né? Vários estados brasileiros têm esse problema. Isso nunca foi enfrentado. Alagoas é assim, Bahia é assim, Maranhão é assim. Mas não tem outros problemas mais urgentes para se enfrentar? Tem, não, mas isso não é. Antes desse? Isso não é uma questão. O problema econômico é o mais grave, o problema de segurança é o mais grave. Nosso programa é muito extenso. Obviamente que você, como jornalista, tem a curiosidade de perguntar e eu tenho o dever de responder. Mas, de fato, não é possível famílias controlarem as comunicações de um Estado como existe hoje. Então, nós temos uma proposta de cumprir a Constituição e evitar a concentração da propriedade em uma única mão. Candidato, durante essa campanha e em debates anteriores até, houve ali uma convivência harmoniosa, uma convivência mais explosiva com a família Gomes. Sim. Existia algum compromisso do Partido dos Trabalhadores com apoio a Ciro Gomes? Existia uma tentativa Sim. de acordo inicial? Se o Ciro fosse para o segundo turno, eu estaria... Mas antes? Não, o que antes existiu foi uma tentativa de compor uma chapa, que não frutificou. Mas houve uma tentativa. Eu mesmo, pessoalmente, me envolvi nisso. Me considero amigo do Ciro. Eu recebi o título de cidadão cearense do Cid Gomes, em função do trabalho que eu fiz no Ceará, quando ele era governador. Portanto, é uma relação de longa data. E o que aconteceu naquela explosão, naquela ida do Cid Gomes lá na reunião que apoiaria o senhor? Aí tem que perguntar para ele, né? Não sei, um bate-boca ali que foi filmado. Mas, enfim, o Cid já mandou uma gravação me apoiando, deixando claro que vai votar em mim, que a minha candidatura significa o melhor para o Brasil. E cada um tem um temperamento também, a gente tem que saber respeitar os momentos difíceis das pessoas. Não é essa ferro e fogo como tudo. Na política você tem que ter uma certa abertura para o diálogo, para a compreensão. Senão, você só faz inimizades. Você tem que fazer amizades na política para governar. Se falou muito nessa campanha em ideologia de gênero, a questão do aborto, que são temas caros à igreja. Eu queria que o senhor dissesse aqui para os nossos telespectadores qual é a sua proposta nesses dois assuntos. Inclusive, veio aquela história do kit gay. Eu queria que o senhor deixasse claro para o telespectador da Rede Vida, para quem esses assuntos são muito caros, a sua posição. Bom, em primeiro lugar, sobre esse kit que ele sempre cita, ele foi condenado pela Justiça Eleitoral a não pronunciar mais isso, porque a Justiça considerou que ele mentia sobre a eventual distribuição de material impróprio para crianças. Isso nunca foi feito, inclusive, não só porque eu sou contra a distribuição de material para criança de 6 anos, como as professoras também não usariam o material, mesmo que o ministro quisesse. Existe família, existe professor, existe diretor de escola, existe comunidade escolar, existem secretários estaduais e municipais de educação. Não é assim como ele diz. Então, existe toda uma série de controles que impedem de material impróprio chegar às escolas e quando, por acaso, escapa um controle, a comunidade, ela própria, alerta a direção da escola, a Secretaria Municipal ou Estadual da Educação e você preserva o ambiente escolar desse tipo de questão. Ou seja, então, não tem que haver ideologia de gênero nas escolas, na sua opinião? Nunca houve da parte de ninguém, não é minha, de ninguém. Tanto é que o material que ele apresentou na televisão foi desmentido depois pela editora, foi desmentido pelo jornalismo, que era fake news, e agora tem uma decisão condenatória por parte da Justiça Eleitoral. Então, chega uma hora que temos que parar de discutir o que não existe, né? E sobre temas caros à igreja, e eu lembro a você que eu sou neto de um líder religioso cristão, que até hoje, depois de 60 anos de ter deixado o Líbano, tem um nome respeitado até hoje na região onde nasceu, e que está enterrado na igreja ortodoxa aqui da Rua Vergueiro, em São Paulo. Então, eu tenho uma formação, modéstia à parte, com valores bastante sólidos. Sou casado há 30 anos, não existe isso. Agora, temas polêmicos na sociedade vão existir sempre. E nós temos que compreender que eles vão existir. Existem no mundo inteiro, vão existir aqui. Não cabe ao presidente da República impor a sua visão de mundo. Você tem que entender, compreender esses valores. A sociedade vai continuar discutindo, vai ser assim, é assim no mundo inteiro. Esse tema vai ser
discutido no Congresso Nacional sempre, vai ser motivo de controvérsia, porque até onde se tomou uma decisão para um lado ou para o outro, esse tema ressurge. O papel do presidente da República é tocar uma agenda de desenvolvimento, de inclusão e de educação. Educação. Então nós temos que educar os nossos jovens sobre, por exemplo, os efeitos de drogas lícitas e ilícitas sobre a saúde dos jovens. Nós precisamos esclarecer a juventude sobre isso. Os problemas dos riscos de doenças sexualmente transmissíveis, de gravidez precoce. Tudo isso é ciência. E a ciência vai chegar à universidade, à escola pública, sobretudo no ensino médio, porque os próprios jovens vão arguir seus professores e os professores têm que orientar cientificamente os jovens sobre os riscos à saúde deles e à saúde pública, e isso é papel da família e da escola cooperativamente. Fora isso, vai existir um debate que tem que ser compreendido, porque é parte da sociedade democrática debater. Pois é, não há como não defender um debate numa disputa eleitoral tão importante assim. O senhor insiste no debate, com toda razão, é preciso debate, mas o que o senhor gostaria de confrontar, o que o senhor diria ao seu adversário, o candidato Jair Bolsonaro? Olha, eu até entendo ele não ir aos debates, porque ele diz o seguinte: eu não entendo de economia, eu vou delegar. Eu não entendo de educação, eu vou delegar. É um discurso fácil, mas que não corresponde a como se deve executar um plano de governo. Imaginar que o presidente da República não vai ter que arbitrar e, portanto, não tem que ter conhecimento sobre os assuntos, é muita falta de preparo, muita falta de experiência. Apesar dele de ser, durante 28 anos, deputado federal, a bem dizer, um deputado que, com poucos serviços prestados, nunca aprovou nada relevante na Câmara dos Deputados, não teve um projeto que sensibilizou a sociedade, não tem uma bandeira, não tem uma causa, mas apesar dos 28 anos como deputado, ele nunca exerceu um cargo executivo. Então, ele imagina que ele vai delegar isso para uma equipe, mas não é assim que funciona o governo. No governo, chega para você tomar decisões. E muitas vezes, dois ministros têm divergências a respeito de um assunto. Quem é que vai dar a última palavra? Então, se você não tem conhecimento da área, o ministro do Planejamento se desentende com o da Fazenda. Quem é que vai dar a última palavra? É o presidente da República. O ministro da Educação se desentende com o da Saúde. Várias razões para isso. E o presidente tem que estar senhor de si, ter conhecimento amplo dos assuntos de Estado para tomar decisão. Porque a última palavra é do presidente. Então você não pode dizer, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas não importa, porque eu vou chamar quem saiba. Não funciona assim. Você vai liderar uma equipe, você tem que ter um domínio dos assuntos. Mas isso ficaria claro no debate? Lógico que ficaria claro no debate, porque eu faria uma pergunta para ele, certamente ele não saberia responder metade das perguntas que eu fizesse. Cairia em contradição, não conheceria os meandros do Estado. O Estado é uma máquina enorme, muito complexa. Então é muito difícil, num confronto de ideias, alguém conseguir convencer o eleitorado de que está senhor de si, num domínio da situação. Falar em Estado complexo, fala-se muito na redução do Estado. Esse tema, volta e meia, entra na agenda. E, além disso, tem a reforma da Previdência. Como é que o senhor lidará com a Petrobras, com a Eletrobras, com os bancos públicos e com a reforma previdenciária? O senhor é a favor, por exemplo, da idade mínima? Aqui é uma pergunta complexa quanto é verdade. Olha, no bloco econômico. Deixa eu ser bem claro, bem transparente, né? Eu não pretendo vender as estatais estratégicas do país de jeito nenhum. De jeito nenhum. Essas que você citou, nenhuma delas está no meu horizonte. Privatizar. Aumentar os controles, aumentar a transparência, colocar os controles internos do governo nas estatais também, como nós fizemos. No Ministério da Educação, eu passei lá 7 anos gerenciando 100 bilhões de reais, você não tem uma denúncia de nada, né? Um centavo ali foi cuidado, como é obrigação de qualquer gestor público. Mas por quê? Não é só porque o ministro era correto ou a equipe, é porque tinha controle interno, tinha transparência.
Então nós vamos levar isso para as estatais. Segunda coisa, reforma da Previdência. Nós estamos com alguns estados da federação com problemas, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Rio Grande do Sul está em dificuldade, Minas está em dificuldade, Rio de Janeiro está em dificuldade. Nós temos que sentar com os servidores e explicar a situação e fazer uma reforma para que os regimes próprios de previdência tenham sustentabilidade, senão não vai ter dinheiro para pagar a folha. E, no geral, eu sou a favor de um sistema único de previdência. Eu sou contra ter duas previdências, uma pública e uma geral. Eu acho que nós temos que fazer a reforma dos sistemas públicos e apontar gradualmente uma transição para um regime único de previdência. Ninguém pode ter privilégio no país. Alguém vai perguntar, mas militar e professor? Bom, aí são categorias específicas. Pode até ter alguma excepcionalidade, mas, no geral, todo mundo tem que ser igual perante a lei. Contribuição e benefício equivalente. Não dá para tratar brasileiros de forma diferenciada. O candidato, esta é uma eleição diferenciada, muito polarizada e eu diria até radicalizada. É ladrão para lá, fascista para cá, ditador para lá. É um momento também diferente na política, porque vários políticos estão presos. Fala-se muito do ex-presidente Lula, mas também tem outros ex-presidentes de partidos, ex-presidentes da Câmara dos Deputados, ex-ministros presos. Governadores, ex-governadores, né? A minha pergunta para o senhor é se constrange o senhor, o Partido dos Trabalhadores, ter o ex-presidente preso, três ex-tesoureiros presos. Como é que isso interfere na campanha e no seu dia a dia? Olha, interfere. Eu separo o caso do Lula, vou te dizer por quê, porque eu conheço o processo. Então, não vou mentir para o eleitor e para o cidadão e falar uma coisa que eu não acho. Eu li o processo, estou até agora atrás de uma prova e, sinceramente, não há prova no processo contra o Lula. Eu acho que foi uma jogada para tirar ele da eleição. Mas muita gente diz que o senhor foi eleito, o senhor daria um indulto a ele. Aí, por isso, muita gente... O Lula entrou com um recurso no STJ, STF. E eu tenho, assim, alguma informação de que muita gente desses tribunais considera a sentença muito frágil. Muito frágil. Então, eu confio no recurso. Recurso é para isso, para corrigir erro. Se não tivesse erro, não teria recurso, você concorda? Se toda decisão de juiz não precisasse ser reformada, não teria recurso, vai gastar dinheiro para quê? Recurso existe para corrigir erro, tá certo? Então, desse processo eu conheço. Dos demais eu não conheço. Não conheço o processo. Nem dos governadores do PSDB, nem do PMDB, não conheço os processos, então não vou falar do que eu não sei. O que eu acho que nós temos que fortalecer os órgãos de controle e os órgãos de combate à corrupção. Nós não podemos, com medo da justiça chegar, inibir polícia, inibir Ministério Público, inibir ministro do Supremo. Não podemos fazer isso. Temos que deixar essa coisa andar e confiar de que, ao final, a verdade vai prevalecer. Porque eu tenho certeza que, se a gente for perseverante, mesmo que tenha havido erro de algum juiz em algum caso, a gente vai chegar à verdade. O ideal é chegar à verdade logo, porque senão ela causa um prejuízo enorme. Mas vamos perseverar na verdade, vamos atrás da verdade a todo custo. Candidato, nós reservamos o último minuto para a sua avaliação final e despedidas aí dos ouvintes, dos telespectadores da Rede Vida de televisão. Olha, o Brasil hoje está correndo um risco, porque tem uma candidatura hoje posta que compromete as bases do Estado que nós quisemos construir esse tempo todo. Constituição de 88, a democracia, o fim da violência, o fim da tortura, sobretudo, as ameaças que são feitas, essa violência de rua que está acontecendo por correligionários do meu adversário. Isso não é bom para o Brasil. O Brasil está numa situação complexa, mas tem força suficiente para superar se nós formos guiados, liderados por alguém com equilíbrio. E, na minha opinião, nós estamos sofrendo uma ameaça porque meu adversário não tem equilíbrio para superar essas dificuldades. Perfeito. Eu agradeço o candidato da coligação liderada pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, nesta entrevista livre, aberta aqui na Rede Vida de televisão. A você, muito obrigado e muito boa noite.